Disseram que alienígenas eram uma piada, até fotos como essas surgirem. Imagens reais, encontros reais. Você está pronto para ver a verdade? Parece nada a princípio, apenas uma figura nas sombras, perto de um hangar na borda do deserto de Nevada. Mas para aqueles que a estudaram de perto, era tudo menos normal. A imagem parece mostrar algo parado perto de uma porta aberta de hangar na Área 51. Não uma pessoa, não um manequim. Algo mais alto, mais magro e assustadoramente desproporcional. A foto se espalhou como fogo em pó por fóruns de OVNIs e revistas underground, com muitos alegando que foi vazada por um ex-funcionário que queria a verdade. O que é assustador é o quanto a forma na foto se assemelha aos alienígenas Greys clássicos. Membros longos, cabeça enorme, estrutura pequena. Os céticos disseram que era apenas distorção de luz ou uma brincadeira. Mas aqui está a reviravolta. Os analistas de fotos não conseguiram recriar a mesma forma usando manequins ou perspectiva forçada. As pessoas tentaram. Os pesquisadores construíram modelos tridimensionais completos. Nada combinava. A iluminação, as sombras, a altura, tudo isso apontava para algo que não pertencia. E tem mais. Vários denunciantes daquela época, incluindo empreiteiros militares, descreveram mais tarde ter visto entidades não humanas altas, sendo movidas por setores ocultos da base. Um deles chegou a dizer que os hangares não serviam apenas para armazenar aeronaves, mas também para abrigar entidades biológicas de origem desconhecida. Não eram os típicos fanáticos por OVNIs. Alguns tinham autorizações de alto nível. Até hoje, ninguém se apresentou para reivindicar a foto. Ninguém a desmascarou de forma convincente. E o objeto naquela imagem granulada, alto, estreito e imóvel, simplesmente fica ali, a meio caminho entre a luz e a sombra, desafiando o mundo a explicá-lo. A maioria das fotos é descartada rapidamente. Esta nunca desapareceu de fato. Alguns acreditam que é o mais perto que chegamos de fotografar um ser alienígena de verdade. Outros acham que é um aviso, um vislumbre do que não deveríamos ver. De qualquer forma, mudou para sempre a forma como as pessoas olhavam para a Área 51. Um conjunto de fotos em preto e branco emergiu das sombras da Guerra Fria. Granuladas, severas, perturbadoras. Elas supostamente mostram equipes médicas soviéticas dissecando uma pequena figura humanoide. As imagens, ligadas ao que é chamado de acidente de Sverdlovsk, vazaram pela primeira vez em um documentário pirata exibido nos anos 90 e circulam desde então. Nas fotos, o ser parece frágil, com uma cabeça alargada e dedos longos, sem pelos, sem escamas. Não humano. Uniformes soviéticos, instrumentos cirúrgicos antigos e até detalhes de fundo como luminárias da era soviética foram verificados. Céticos argumentaram que se tratava de um boneco, mas especialistas forenses apontaram para uma estrutura muscular realista sob a pele. Ainda mais perturbador, algumas fotos parecem mostrar a remoção de órgãos que não correspondem à biologia humana. Não são adereços de Hollywood. Ninguém jamais reivindicou a propriedade. Nenhum cineasta, nenhum brincalhão. Apenas silêncio. Alguns pesquisadores acreditam que a KGB recuperou um acidente real nos Montes Urais, e essas fotos são a única prova visual que veremos. Em 2011, um grupo de pesquisadores, escavando perto de Cusco, Peru, descobriu algo que ninguém conseguia explicar. Um esqueleto minúsculo com uma cabeça grande demais para o corpo e órbitas oculares que ocupavam quase metade do crânio. As fotos causaram comoção imediata, não porque parecesse humano, mas porque não parecia. A cabeça era alongada de uma forma que não podia ser descartada como uma deformidade natural. Especialistas tentaram relacioná-la à antiga técnica de encadernação de crânios, mas o formato estava completamente errado. A cúpula era alta demais e a simetria era diferente de qualquer prática conhecida. Você pode ver nas fotos. A mandíbula é delicada, a estrutura óssea fina, e ainda assim parece muito mais antigo do que deveria ser. Alguns chamaram de farsa, outros não tinham tanta certeza. As fotos se espalharam rapidamente entre cientistas e comunidades ufológicas. Não correspondia ao folclore local, e nenhum outro esqueleto próximo parecia remotamente semelhante. Alguns até disseram que parecia encenado, como se alguém o tivesse deixado lá para ser encontrado, ou talvez alguém quisesse que fosse visto. Ele não falou, ele não correu, apenas ficou parado, calmo, piscando lentamente, como se já tivesse feito aquilo antes. Em 2011, um youtuber postou o que parecia ser uma filmagem confidencial de um ser saído diretamente da mitologia dos OVNIs. Baixo, compleição esbelta, pele acinzentada, olhos negros enormes. O ser rapidamente ganhou o apelido de Skinny Bob. O vídeo tinha pouco menos de 1 minuto de duração, mas foi o suficiente. Os espectadores ficaram imediatamente cativados pelo realismo da imagem, não apenas pelo design, mas também pelo comportamento. A maneira como a criatura movia os olhos, inclinava a cabeça, até mesmo a maneira natural como suas pálpebras piscavam. A iluminação, a trepidação da câmera, a granulação do filme, tudo parecia perturbadoramente autêntico. Quadros estáticos do vídeo começaram a aparecer em todos os lugares, especialmente um em que o ser olha diretamente para a câmera. Analistas discutiram sem parar, CGI ou real, mas nenhum criador se apresentou. Ninguém tentou monetizar o vídeo, e apesar de mais de uma década se passar, ele não foi replicado de forma convincente. Alguns acreditam que
seja um vazamento de um programa de entrevistas com alienígenas reais. Outros dizem que é o vídeo de desinformação mais bem-sucedido de todos os tempos. Mas uma coisa é certa, as fotos e clipes de Skinny Bob ainda assombram as pessoas, porque se for real, muda tudo. É uma das fotos de OVNIs mais nítidas já tiradas, e foi tirada por um fotógrafo da Marinha do Brasil. Em janeiro de 1958, a bordo do navio Almirante Saldanha, perto da Ilha da Trindade, o fotógrafo Almiro Baraúna capturou 4 imagens de um disco metálico voando sobre a água e desaparecendo atrás das nuvens. Sem borrões, sem ofuscamento. Apenas um objeto nítido e definido em plena luz do dia. O que torna esta foto tão diferente é quem a fotografou. O governo brasileiro realmente divulgou as imagens. Eles confirmaram que não era uma farsa. A Marinha verificou os negativos de Baraúna e dezenas de pessoas a bordo alegaram ter visto o objeto com seus próprios olhos. Até mesmo os céticos tiveram dificuldade em descartá-lo. Analistas ampliaram as imagens, destacando a sombra sob a nave, sua inclinação e a névoa atmosférica, tudo apontando para um objeto real em movimento, não algo adicionado posteriormente. Jornais em todo o mundo publicaram as fotos, e pesquisadores de OVNIs ainda as consideram entre as mais confiáveis já tiradas. Não há nenhum animal, balão ou aeronave humana que corresponda ao que está naquele quadro. Alguns dizem que era apenas um drone experimental, mas para o final da década de 1950, essa tecnologia teria sido ficção científica. Este não foi apenas um tiro de sorte. Foi um evento documentado e testemunhado, e as fotos não envelheceram um dia. A Lua sempre teve seus mistérios, mas a Apollo 17 pode ter trazido de volta algo mais do que rochas. Uma foto em particular, identificada como AS-17-147-224-CC5, mostra algo estranho flutuando sobre a superfície lunar. Um pequeno objeto em forma de disco aparece perto do horizonte lunar, tênue, mas nítido o suficiente para se destacar. A NASA o listou como apenas mais uma foto no arquivo da missão. Mas quando pesquisadores de OVNIs analisaram o catálogo completo, este gerou um enorme debate. O formato não se assemelha a detritos espaciais ou reflexos de lente. Não é um reflexo, é um objeto no céu e não há explicação oficial. A foto é nítida, intocada e parte do domínio público. Alguns acreditam que seja um satélite ou estágio propulsor à distância, mas as trajetórias orbitais daquela missão não sustentam isso. Outros acham que é uma nave observando a equipe Apollo, um observador. As teorias variam de drones alienígenas a máquinas antigas deixadas para trás de uma era anterior. O que é convincente é como esta foto, escondida à vista de todos, passou despercebida por décadas, até que pesquisadores independentes avistaram a anomalia. A NASA nunca recuperou ou editou a imagem. Ela ainda está lá no arquivo, esperando para ser vista. E cada vez que alguém a menciona, a pergunta volta mais forte. Estávamos realmente sozinhos lá em cima? Ou estávamos apenas sendo observados em silêncio? Sem luzes brilhantes, sem vídeo trêmulo. Apenas um quadro granulado em preto e branco, e é o suficiente para manter você olhando. Tirada em Nuevo León, México, em 2005, a imagem mostra o que parece ser um rosto humanoide espiando por uma porta de tela. O formato é inconfundível. Uma cabeça grande e calva, olhos enormes e um leve contorno de ombros finos. A janela parece brilhar levemente atrás da figura, tornando sua presença ainda mais inquietante. Moradores disseram que a casa teve problemas elétricos estranhos e sons incomuns nas noites que antecederam a foto. Mas assim que essa moldura apareceu, tudo mudou. O que a torna tão atraente é a quietude. Nenhum borrão, nenhum ângulo dramático. Apenas uma figura silenciosa, observando. Especialistas estudaram a imagem e não conseguiram concordar sobre o que ela capturou. Não era um reflexo. A iluminação não o sustentava. Não havia sinais de adulteração ou composição. A estrutura do rosto não se alinha com a anatomia humana. Os olhos são muito baixos, a cabeça muito redonda. Pesquisadores paranormais sugeriram que pode ter sido uma tentativa de reconhecimento. Algo observando, algo paciente. A família teria se mudado logo depois, recusando-se a falar com a mídia. Até hoje continua sendo uma das imagens alienígenas mais assustadoras já capturadas por acidente. Um visitante silencioso, observando através do vidro. Em 1973, 2 homens em Pascagoula, Mississippi, entraram no escritório de um xerife tremendo incontrolavelmente. Charles Hickson e Calvin Parker alegaram ter sido levados a bordo de uma nave por seres que não pareciam humanos. O xerife não acreditou neles até deixar um gravador ligado enquanto pensavam estar sozinhos. Em vez de tramar uma história, os homens continuaram descrevendo o encontro com vozes aterrorizadas. Décadas depois, suas descrições detalhadas foram transformadas em esboços. Os seres não eram greys nem nada familiar. Eram altos, enrugados, tinham braços de caranguejo e flutuavam sem andar. Os esboços baseados diretamente no testemunho dos homens são assustadores. Eles não se parecem com nada da cultura pop ou da ficção científica. Ambos os homens passaram por testes de detector de mentiras. Suas histórias nunca mudaram. Hickson veio a público.
Parker permaneceu em silêncio por décadas, falando novamente apenas perto do fim de sua vida. O que acrescenta peso é o quão crus os desenhos são, a emoção por trás deles, a confusão nos olhos das criaturas. Os esboços parecem alguém tentando se lembrar de algo que gostaria de não ter visto. Arquivos policiais, fotografias antigas e essas estranhas representações ainda circulam. E quanto mais as pessoas os veem, mais começam a se perguntar se estavam fingindo. Por que desenhar algo tão perturbador? Era pouco antes do recreio, quando mais de 200 alunos e funcionários da Westall High School, em Melbourne, olharam para cima e viram algo pairando no céu. Não era um balão. Não era um avião. Era um objeto metálico, em forma de disco. Silencioso, rápido e manobrando de uma forma que nenhum outro conseguiria. Testemunhas dizem que ele mergulhou atrás de algumas árvores e depois decolou em um ângulo impossível. O que torna o caso Westall tão poderoso é o número de testemunhas e a velocidade com que foi silenciado. Em poucas horas, autoridades governamentais chegaram, disseram aos estudantes para ficarem quietos e supostamente confiscaram o filme da câmera. Mas os esboços feitos naquele dia ainda existem, assim como mapas de onde a nave pousou e fotos do campo aberto depois, perturbado, achatado e estranhamente simétrico. Muitas testemunhas ainda estão vivas e mantêm sua versão até hoje. O incidente foi relatado em jornais locais, mas nunca totalmente investigado. Alguns acreditam que foi um teste militar secreto. Outros têm certeza de que não era deste mundo. Mas a parte mais enervante é a rapidez com que foi encoberto. Como você faz centenas de pessoas, crianças, professores, pais, pararem de falar? Você não consegue. Na verdade, não. E é por isso que Westall ainda não desaparece. As evidências não desapareceram. Elas simplesmente foram para a clandestinidade. Esta foto tem intrigado pesquisadores por décadas. Parece mostrar um general de alta patente em uniforme completo, falando calmamente com um Grey, o clássico tipo extraterrestre alto, magro, enormes olhos negros, sem medo, sem guardas. Apenas duas figuras no que parece ser uma reunião. De acordo com relatos sussurrados de arquivos desclassificados, a reunião ocorreu em 1957, em uma base segura na Europa, depois que uma nave pousou sob condições controladas. Alguns dizem que foi parte de um acordo silencioso tecnologia em troca de acesso. A imagem parece encenada, mas sem fonte, sem origem, sem fotógrafo conhecido. Está apenas lá. E isso a torna ainda mais difícil de descartar. No meio de uma zona de conflito ativa, um drone de reconhecimento militar dos SAPNAPSAIL capturou algo que não deveria estar ali. A filmagem, vazada anos depois, mostra uma esfera metálica perfeita, reflexiva, sólida e se movendo com inteligência, flutuando silenciosamente sobre as ruas devastadas pela guerra em Mosul, Iraque. O estranho é como o objeto parece calmo em meio a tamanho caos. Ele paira em um ritmo constante, não oscila e não emite nenhum som. Não é um drone, não são destroços. Analistas militares não conseguiram identificá-lo, e quando a imagem foi divulgada ao público, imediatamente gerou comparações com o infame OVNI Tic Tac. O orbe de Mosul, como é chamado agora, não fazia parte de nenhuma tecnologia conhecida na região. O objeto não tinha asas, nem rotores, nem escapamento. Apenas uma esfera prateada e lisa, movendo-se com uma precisão assustadora. A foto, retirada diretamente de uma filmagem classificada, mostra-o claramente contra o fundo do deserto, sem borrões, sem falhas. Alguns acreditam que estava observando, outros acham que estava coletando dados. Qualquer que fosse sua missão, não estava se escondendo. E é isso que o torna tão inquietante. Sabia que estava sendo observado e não se importava. Em 1950, Nick Mariana, gerente de um time de beisebol em Great Falls, Montana, notou um objeto brilhante cruzando o céu em alta velocidade. Em vez de entrar em pânico, pegou sua câmera de 16mm e começou a filmar. A filmagem que ele capturou ainda é considerada um dos melhores vídeos de OVNIs já feitos. Posteriormente analisados pela Força Aérea do Sismera e incluídos no projeto Blue Book, os quadros mostram um objeto em forma de disco voando em perfeita sincronia, sem asas visíveis, sem som, apenas um movimento que desafia a tecnologia de voo conhecida. As imagens estáticas da filmagem são limpas e nítidas. A Força Aérea inicialmente tentou minimizar a filmagem, chamando-a de reflexos de jatos. Mas quando a análise quadro a quadro foi feita, os pesquisadores não notaram sinais de asas, fuselagem ou mesmo borrões de movimento convencionais. Não eram reflexos, era um objeto real e mecânico. A câmera de Mariana não era de última geração, mas não precisava ser. O que ele capturou foi o suficiente para fazer até mesmo os céticos mais ferrenhos pararem e reconsiderarem. E décadas depois, o filme e as fotos dele extraídas continuam a se manter como vislumbres autênticos de algo que ainda não conseguimos explicar. Tiradas em uma fazenda tranquila, em McMinnville, Oregon. Essas duas fotos estão entre as mais debatidas da história dos OVNIs. Em maio de 1950, Paul e Evelyn Trent avistaram um objeto em forma de disco pairando no céu perto de sua casa. Paul correu para pegar sua câmera e conseguiu tirar duas fotos nítidas em preto e branco antes que ele desaparecesse. As imagens são simples. Um objeto metálico, ligeiramente inclinado, flutuando contra o céu, sem fios, sem borrões, sem interferência visível e ainda assim, incrivelmente convincentes.
Especialistas de diversas áreas estudaram os negativos e não encontraram sinais de manipulação. Até as sombras e a iluminação correspondiam à hora do dia e ao clima daquele dia. A revista Life os publicou, a Força Aérea os investigou. E décadas depois, ninguém os desmascarou com sucesso. Alguns céticos alegaram que era uma calota jogada ao ar, mas a física diz o contrário. O objeto na foto é grande demais, distante demais e estável demais para ser algo lançado à mão. Essas fotos não foram tiradas com as câmeras de alta velocidade ou softwares de edição atuais. Apenas um simples rolo de filme, e, no entanto, o que ele capturou nunca foi explicado. As fotos de McMinnville ainda se sustentam, não apenas pelo que contém, mas por tudo o que descartaram. Uma das histórias mais estranhas e controversas de abdução alienígena veio do coração da cidade de Nova York. Em 1989, várias testemunhas afirmaram ter visto uma mulher sendo levitada da janela de um apartamento no Lower East Side para dentro de uma nave que pairava sobre a ponte do Brooklyn. Sem luzes piscantes, sem drama hollywoodiano, apenas um evento silencioso e surreal, no meio de uma cidade adormecida. O jornalista investigativo Bud Hopkins entrevistou posteriormente uma mulher que se declarou abduzida. A história dela combinava com os avistamentos. Uma luz branca ofuscante, paralisia temporária, seres altos com olhos negros. Mas são os desenhos e diagramas de relatos de testemunhas que tornam este caso tão arrepiante. Esboços simples mostram a nave pairando silenciosamente no ar e a mulher flutuando para cima, como se a gravidade tivesse sido desligada. Não há fotos do evento, mas ilustrações baseadas em depoimentos permanecem, e todas coincidem. Múltiplas testemunhas independentes. Mesma noite, mesma hora. Nenhuma conexão entre si. Nenhum motivo para mentir. Se o evento realmente aconteceu, significaria que entidades não humanas conduziram uma operação diretamente acima de uma das cidades mais movimentadas da Terra e escaparam impunes. Ao longo de vários meses, no final de 1989 e início de 1990, a Bélgica vivenciou uma onda de avistamentos de OVNIs, que chocou o mundo, não apenas pelo que as pessoas viram, mas também pelo que o radar confirmou. Civis e policiais relataram grandes e silenciosas aeronaves triangulares pairando baixo sobre telhados e campos. Não luzes no céu. Estruturas reais. Triângulos pretos com luzes brilhantes por baixo, movendo-se de maneiras que nenhuma aeronave conseguiria. A Força Aérea Belga enviou F-16Is para interceptá-los. Os pilotos miravam em alvos desconhecidos, apenas para vê-los desaparecer ou realizar manobras impossíveis, acelerando milhares de quilômetros por hora em segundos e parando em pleno ar. O que torna este caso único é a foto. Uma das poucas imagens nítidas de um OVNI triangular já registradas. É uma foto granulada, mas a aeronave é inconfundível. Luzes brilhantes, simetria, tamanho enorme. Não se tratava de uma testemunha solitária na floresta. Milhares de pessoas a viram. O radar confirmou. E os militares admitiram. Até hoje, não há uma explicação oficial. Nenhuma aeronave conhecida naquela época ou agora pode fazer o que foi registrado nos céus belgas. Se alguma coisa chegou perto da divulgação aberta, foi isso. Em 2044, pilotos da Marinha do Zemata, partindo do USS Nimitz, encontraram um objeto que desafiou tudo o que pensávamos saber sobre física. Um OVNI liso, branco, em forma de tic-tac, apareceu no radar deles, movendo-se com tanta precisão e velocidade que nenhuma aeronave de fabricação humana conseguiria sequer chegar perto. As imagens capturadas pelos pilotos mostram o objeto realizando manobras que desafiavam as leis da gravidade, caindo de 24 mil metros ao nível do mar em segundos, parando em pleno ar e acelerando novamente a velocidades alucinantes. Ele respondia a cada movimento dos pilotos, desviando-se deles com facilidade. O que torna esse encontro tão arrepiante é que o objeto parecia ter escapado dos limites da nossa realidade. Ele existia em um espaço onde as regras da física eram distorcidas ou completamente diferentes. Seria de outro mundo ou algo muito mais estranho, talvez um vislumbre de uma dimensão paralela. Era quase como se estivesse nos mostrando o quão frágil é nossa percepção da realidade, revelando que talvez, apenas talvez, não existamos da maneira que pensamos. Nesse momento, somos levados a questionar se esse objeto pode existir, o que mais não podemos ver e o que ele diz sobre o mundo que achamos que conhecemos. No verão de 1952, o coração do poder americano, Washington, D.C., tornou-se palco de um dos eventos de OVNIs mais famosos da história. Ao longo de várias noites de julho, estranhos objetos brilhantes apareceram nos céus acima do Capitólio. Não um ou dois, mas dezenas. Pilotos, operadores de radar e jornalistas relataram a mesma coisa. Discos brilhantes manobrando em formação e desaparecendo instantaneamente. Radares civis e militares os detectaram, confirmando que não eram apenas ilusões visuais. A Força Aérea do Sinai Anacossia enviou jatos, mas cada vez que se aproximavam, os objetos desapareciam a velocidades impossíveis. Fotos tiradas do solo mostram orbes brilhantes acima da cúpula do Capitólio, silenciosas, intocáveis. Jornais publicaram a notícia. Manchetes gritavam: discos em chamem sobre a capital.
Não era um boato, não eram apenas testemunhas oculares. Era radar, resposta militar, prova visual, tudo ao mesmo tempo. O governo culpou inversões de temperatura, mas ninguém acreditou. Quaisquer que fossem aqueles objetos, eles fizeram sua presença conhecida bem acima do espaço aéreo mais seguro do país, e ninguém conseguiu detê-los. Poucos meses depois de Pearl Harbor, Los Angeles estava em alerta. Então, quando um grande objeto apareceu no céu noturno, em 25 de fevereiro de 1942, a cidade entrou em erupção. Sirenes de ataque aéreo soaram, holofotes iluminaram o céu. Canhões antiaéreos abriram fogo. O evento durou horas e mais de 1.400 projéteis foram disparados, mas nada caiu. Nada explodiu. E o objeto? Ele não se moveu. Uma foto daquela noite, publicada no Los Angeles Times, mostra raios convergindo para uma forma sólida acima da cidade. Essa imagem é agora uma das mais icônicas da história dos OVNIs. Oficiais militares primeiro disseram que foi um alarme falso, depois culparam balões meteorológicos. Mas as testemunhas e os danos causados pela queda de projéteis contam uma história diferente. O objeto parecia imune a tiros. Ele pairava lenta e deliberadamente, como se observasse o pânico abaixo. Fosse o que fosse, não era japonês nem americano. A Batalha de Los Angeles não deixou destroços, apenas perguntas, e uma imagem assombrosa e continua a confundir historiadores e pesquisadores de OVNIs até hoje. Isto não foi filmado por um amador, nem vazado por um civil. Veio de dentro do campo de teste da Força Aérea de Nellis, um local de testes militares de alta segurança em Nevada, não muito longe da Área 51. Em 1994, operadores monitorando câmeras remotas de drones capturaram um objeto bizarro e veloz serpenteando pelo espaço aéreo restrito. O objeto era pequeno, de formato irregular e se movia como nada que já tivessem visto antes. Acelerou, parou e mudou de direção instantaneamente, tudo sem asas ou propulsão visível. A filmagem vazou para o público anos depois, e quadros estáticos mostram uma nave borrada, mas definida, movendo-se em um caminho errático através do terreno desértico. Analistas tentaram compará-la com drones conhecidos, sondas meteorológicas e até ilusões de ótica, mas nada se encaixou. O que faz este caso se destacar é a reação do pessoal no áudio. Eles estão claramente confusos, até mesmo alarmados. Eles não eram crentes em OVNIs, eram operadores militares treinados e não tinham ideia do que estavam assistindo. A filmagem de Nellis se tornou uma das provas visuais mais citadas nos anos 90, um caso raro, em que olhos e câmeras militares capturaram algo verdadeiramente inexplicável em seu próprio quintal. Em junho de 1965, James McDivitt pilotava a nave espacial Gemini 4, orbitando a Terra a mais de 27 mil km por hora. Era uma missão focada em caminhadas espaciais e testes de voos de longa duração. Mas algo mais aconteceu lá em cima, algo que ele nunca esqueceu. Durante uma das órbitas, McDivitt olhou pela janela e viu algo estranho. Um objeto brilhante, metálico, cilíndrico, flutuando do lado de fora. Tinha algum tipo de braços longos ou antenas saindo. Não eram detritos espaciais. Não era outro satélite. E estava se movendo. Ele chamou seu colega astronauta, Ed White. Mas antes que White pudesse vê-lo, a luz mudou e o objeto desapareceu. Eles estavam sozinhos novamente, ou pelo menos parecia que sim. McDivitt tirou fotos. A NASA as pegou. Mas quando as imagens foram divulgadas, elas estavam borradas, nada impressionantes. A estranha nave que McDivitt descreveu não estava nelas. Ou talvez estivesse enterrado em algum lugar do filme, alterado, descartado. A explicação da NASA: detritos espaciais, um reflexo, um truque de luz. McDivitt nunca recuou de sua observação. Ele sabia o que viu e sabia que não era normal. Anos depois, ele diria que não se parecia com nada que ele já tivesse visto antes. E ele era um piloto de testes da Força Aérea. Ele passou anos nos céus, treinando seus olhos para reconhecer aeronaves e objetos celestes. Este não era um deles. A NASA seguiu em frente, nunca investigando mais. O público seguiu em frente, distraído por missões maiores, conquistas maiores. Mas a questão permanece. Se astronautas experientes não conseguem explicar o que viram, então quem pode? Alguns avistamentos acontecem num piscar de olhos. Outros se estendem para algo mais, algo que perdura. História Musgrave, um astronauta veterano com 6 voos espaciais em seu currículo, não viu um flash rápido ou um ponto distante. Ele viu algo se movendo, algo vivo, durante uma de suas missões a bordo do ônibus espacial. Musgrave relatou ter visto um objeto longo e branco, semelhante a uma cobra, se contorcendo e ondulando no vácuo do espaço. Não eram detritos, não era um pedaço do ônibus espacial se quebrando. Algo orgânico em seu movimento. Não estava seguindo um caminho previsível como um satélite ou um propulsor de foguete gasto. Parecia estar nadando. Musgrave não era um amador. Ele era um cientista, um cirurgião, um homem treinado para analisar e explicar. Mas ele nunca encontrou uma resposta real. A NASA atribuiu isso a partículas de gelo, talvez um pedaço solto de isolamento. Mas essa explicação nunca se encaixou muito bem. Partículas de gelo não se movem assim. Eles não se enrolam e deslizam. E aqui está a parte assustadora. Ele não foi o único a ver algo assim.
Outros astronautas, tanto de programas espaciais americanos quanto russos, falaram sobre objetos estranhos, semelhantes a cobras, aparecendo do lado de fora de suas naves espaciais. O tipo de avistamento que não chega às primeiras páginas. O tipo de coisa que as pessoas descartam porque não deveria existir. Mas se fosse apenas lixo espacial, por que se movia com intenção? Por que se comportava como se estivesse observando? Se outra pessoa tivesse dito isso, poderia ter sido ignorado. Mas este era um homem que passou quase 1.300 horas no espaço. Um homem que sabia a diferença entre lixo flutuante e algo mais. E o avistamento de Musgrave não foi a primeira vez que um astronauta relatou algo incomum se movendo ao lado deles. Anos antes, John Glenn teve um tipo diferente de encontro, um que a NASA se esforçou para explicar. Em 1962, John Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra. Sozinho em sua minúscula cápsula, Friendship 7, ele estava focado, alerta, completamente imerso na missão. Então, algo inesperado aconteceu, um brilho. Um enxame de pequenas luzes brilhantes cercando sua nave espacial. Elas tremeluziam e pulsavam, movendo-se de maneiras que desafiavam as expectativas. Centenas delas, talvez mais, flutuando e dançando ao redor da cápsula. Ele as chamou de vagalumes. Por minutos, ele as observou confusas, mas hipnotizadas. Elas não pareciam ameaçadoras. Elas não se comportavam como partículas de gelo, que simplesmente seguiriam o movimento da nave espacial. Elas pareciam independentes, como se tivessem aparecido por um motivo. Glenn relatou tudo ao Mission Control. No solo, os engenheiros lutavam por uma resposta. Eles precisavam de uma explicação, algo comum, algo técnico. Mais tarde, a NASA diria que os vagalumes eram condensação congelada, se desprendendo da nave espacial. Pequenos cristais de gelo refletindo a luz do sol, perturbados pelos movimentos de Glenn. Uma resposta limpa e organizada, talvez até mesmo verdadeira, mas alguns não estavam convencidos, porque Glenn não foi o único astronauta a vê-los. Ao longo dos anos, outros viajantes espaciais descreveram luzes brilhantes e móveis semelhantes aparecendo do lado de fora de suas naves espaciais. Cada vez, a NASA deu a mesma resposta. Apenas gelo, apenas reflexos, apenas um truque de luz. Mas e se não fosse? E se algo estivesse lá fora, observando? Algo que aparecesse quando quisesse, escolhendo quando ser visto, e conforme as missões espaciais continuavam, relatos como o de Glenn não paravam. Na verdade, um dos avistamentos mais bizarros ocorreu décadas depois, capturado pela câmera durante a missão STS-80 do ônibus espacial, um avistamento que a NASA nunca explicou direito. As missões do ônibus espacial eram rotina na década de 1990. Câmeras capturavam tudo, dentro, fora, ao redor do ônibus espacial. Cada movimento, cada anomalia era registrada. E em 1996, durante a missão STS-80, algo apareceu na câmera que deixou especialistas e astronautas sem palavras. Durante a missão, os astronautas a bordo do ônibus espacial Columbia estavam filmando a Terra quando objetos estranhos e circulares apareceram. Não eram partículas de poeira ou falhas de câmera. Eles se moviam com propósito, entrando no quadro um por um, diminuindo a velocidade, mudando de direção. Então, em um momento assustador, eles formaram uma formação solta, quase como se estivessem cientes um do outro. A filmagem mostrou um objeto se movendo em direção à atmosfera da Terra, parando de repente e pairando como se estivesse observando algo abaixo. Objetos que se comportam assim não existem em voos espaciais convencionais. Satélites não param no meio da órbita. Detritos espaciais não manobram em uníssono. A NASA nunca deu uma resposta clara. A explicação oficial sugeria cristais de gelo, mas a maneira como esses objetos se moviam tornava isso difícil de acreditar. Cristais de gelo não param, mudam de velocidade e flutuam em padrões. O que quer que estivesse naquela filmagem não estava se comportando como destroços. O vídeo se tornou uma das peças mais convincentes de evidências de OVNIs capturadas pela NASA. Especialistas debateram seu significado por anos, mas ninguém conseguiu fornecer uma explicação que fizesse sentido. A filmagem da STS-80 continua sendo um vislumbre inquietante de algo desconhecido, algo observando. E, no entanto, a STS-80 não foi a única missão do ônibus espacial em que coisas estranhas foram capturadas pela câmera. Apenas um ano antes, durante a STS-75, algo ainda mais bizarro aconteceu. Tudo começou como um experimento simples. A tripulação da STS-75 lançou um cabo longo e fino no espaço, quase 19 quilômetros de cabo condutor se estendendo do ônibus espacial. Era para testar a geração de eletricidade em órbita. Mas o que aconteceu em seguida chocou todos que assistiam. O cabo quebrou. Em vez de funcionar como planejado, ele se soltou, flutuando para longe do ônibus espacial. A NASA ficou decepcionada, mas a história real começou quando as câmeras deram zoom no cabo que escapava. Dezenas, talvez até centenas, de objetos estranhos e brilhantes começaram a aparecer ao redor dele, circulares, pulsantes e enormes em comparação com o próprio cabo. Eles se aproximaram, movendo-se de maneiras que não combinavam com detritos espaciais. Alguns tinham buracos em seus centros, como discos voadores clássicos. Eles não apenas passaram, eles pareciam atraídos pelo cabo, aglomerando-se ao redor dele, quase inspecionando-o. Milhões assistiram à filmagem ao vivo. Quando a NASA percebeu o que estava sendo transmitido, eles rapidamente o descartaram.
Partículas de gelo, detritos, distorções de câmera fora de foco, tudo menos algo inexplicável. Mas o vídeo mostrou o contrário. Os objetos estavam se movendo independentemente, mudando de direção, agindo como se estivessem sob controle inteligente. Os desmistificadores tentaram explicar isso, mas nenhuma explicação levou em conta totalmente o grande número de objetos, seu tamanho, seus movimentos sincronizados. Até hoje, a filmagem da corda STS-75 continua sendo um dos encontros com OVNIs mais impressionantes já capturados no espaço. Mas encontros inexplicáveis não começaram com missões de ônibus espaciais. Um dos primeiros avistamentos de OVNIs por astronautas aconteceu décadas antes e veio de um homem que não tinha nada a ganhar mentindo. Gordon Cooper viu algo de perto, algo que nunca deveria estar lá. Gordon Cooper não era um astronauta qualquer. Ele foi um dos primeiros da NASA, os pioneiros espaciais da Mercury 7 America. Ele era um piloto de combate, um homem a quem eram confiados segredos nacionais, alguém que não lidava com fantasias. Quando ele disse que viu um OVNI, as pessoas ouviram. Seu primeiro encontro aconteceu anos antes de ele ir para o espaço. Enquanto estava na base aérea de Edwards, na década de 1950, Cooper e sua equipe testemunharam um disco voador pousar bem na frente deles. Eles filmaram, relataram e entregaram a filmagem para os superiores. Nunca mais foi visto. Mas a história mais famosa de OVNI de Cooper aconteceu em órbita. Durante sua missão Mercury Atlas 9, em 1963, algo estranho apareceu do lado de fora de sua cápsula. Um objeto brilhante e esverdeado se movendo a velocidades incríveis. Não era um satélite. Não eram detritos espaciais. Operadores de radar no solo confirmaram que estavam rastreando, o que significa que não era apenas uma ilusão de ótica. Cooper transmitiu o avistamento por rádio para a NASA. Mas quando pousou, algo mudou. Repórteres não tinham permissão para perguntar sobre isso. As transcrições oficiais omitiram qualquer menção ao OVNI. E Cooper foi instruído a nunca discuti-lo publicamente. Anos depois, ele quebrou seu silêncio. Ele falou abertamente sobre OVNIs, sobre as coisas que viu, sobre a recusa do governo em reconhecer a verdade. Ele estava convencido de que a inteligência extraterrestre era real, que tinha estado aqui, que tinha estado observando. Leroy Chiao não era estranho ao espaço. Como comandante da Expedição 10 a bordo da Estação Espacial Internacional, ele passou meses em órbita, olhando para a escuridão infinita, observando a Terra se mover abaixo. Mas um dia, algo apareceu que desafiava a explicação. Aconteceu durante uma caminhada espacial. Chiao estava fora da ISS, flutuando centenas de quilômetros acima do planeta, realizando manutenção de rotina. Sua atenção estava focada, sua mente travada na tarefa em questão. Então, do nada, algo chamou sua atenção. Uma fileira de luzes brilhantes, uniformemente espaçadas, movendo-se em formação. Não um único objeto, mas vários, viajando juntos contra o pano de fundo da Terra. Eles não estavam seguindo os caminhos usuais dos satélites. Eles não eram detritos espaciais caindo em movimentos imprevisíveis. Essas luzes se moviam com precisão. Chiao ficou atordoado. Ele tentou entender o que estava vendo. Era diferente de tudo que ele já havia encontrado antes. Quando ele relatou o avistamento, explicações vieram rápido. Barcos de pesca na terra, luzes da cidade refletindo na atmosfera. Mas algo não parecia certo. Os objetos que ele viu não estavam abaixo dele. Eles estavam no espaço, movendo-se independentemente. A NASA não investigou mais. Como tantos avistamentos de OVNIs de astronautas, foi deixado de lado, racionalizado, arquivado. Mas Chiao continuou fascinado pelo que havia testemunhado. Ele nunca afirmou que era alienígena, mas também nunca encontrou uma explicação satisfatória. Foi outro lembrete de que mesmo nos ambientes mais controlados e de alta tecnologia, coisas aparecem que não podem ser explicadas. E os astronautas, treinados para serem os observadores mais afiados da história humana, continuam a vê-las. Edgar Mitchell não era apenas mais um astronauta. Ele era um cientista, um oficial condecorado da Marinha e um dos poucos humanos que andaram na Lua. Mas depois de sua missão, Apollo 14, seu foco mudou, porque Mitchell havia aprendido algo que ele não podia ignorar. Ele nunca viu pessoalmente um OVNI no espaço, mas o que ele viu foi ainda mais convincente. Ele conheceu pessoas nas profundezas dos círculos militares e de inteligência que lhe disseram, off the record, que não estávamos sozinhos. Ele alegou que extraterrestres estavam visitando a Terra há muito tempo, que o governo sabia e que a verdade estava sendo mantida longe do público. Mitchell não estava apenas especulando. Ele passou anos conversando com autoridades de alto escalão, incluindo aquelas que trabalharam em Roswell. Ele falou com oficiais militares que juraram ter visto naves acidentadas, corpos de extraterrestres mortos e tecnologia tão avançada que fazia aeronaves modernas parecerem primitivas. A NASA se distanciou das alegações de Mitchell, mas isso não o impediu. Ele deu entrevistas, escreveu livros e insistiu que os governos mundiais estavam suprimindo o conhecimento sobre OVNIs por décadas. Ele até deu a entender que alguns astronautas tinham visto mais do que tinham permissão para admitir.
E, no entanto, as palavras de Mitchell não eram completamente únicas. Em todo o mundo, no coração da Guerra Fria, os cosmonautas soviéticos estavam testemunhando coisas estranhas por conta própria. Mas, ao contrário do Ocidente, seus encontros estavam enterrados ainda mais profundamente em segredo. Não foram apenas os astronautas americanos que relataram o inexplicável. Os cosmonautas soviéticos tiveram seus próprios encontros. Encontros que eram tão desconcertantes, tão misteriosos, mas ainda mais fortemente suprimidos. Um dos casos mais famosos veio de Pavel Popovich, um cosmonauta soviético altamente respeitado. Enquanto pilotava um avião em alta altitude em 1978, ele e sua tripulação viram uma enorme nave triangular o seguindo. Não era um satélite, não era um meteoro. Ele se movia com propósito. Quando ele relatou, foi instruído a ficar quieto. Então houve Vladimir Kovalionok, um cosmonauta, a bordo da Estação Espacial Salyut 6 em 1981. Durante sua missão, ele viu um objeto do lado de fora da janela da estação, uma esfera, pulsando com energia, mudando de forma enquanto ele observava. Não era nada como detritos espaciais. Antes que ele pudesse pegar uma câmera, o objeto desapareceu de repente. Outros cosmonautas soviéticos insinuaram encontros estranhos, mas foram avisados para nunca falar sobre eles. A KGB tinha um departamento inteiro dedicado a relatos de OVNIs. Mas tudo estava trancado. Ao contrário dos Yammer-Saila, onde os astronautas podiam pelo menos insinuar suas experiências, na União Soviética, falar sobre OVNIs podia arruinar uma carreira. Ou pior, por décadas, essas histórias permaneceram enterradas. Foi somente com a queda da União Soviética que alguns relatos começaram a vazar, mostrando que mesmo no espaço, algo estava observando. E se astronautas e cosmonautas, algumas das pessoas mais bem treinadas e sensatas da Terra, não conseguiam explicar o que estavam vendo, quem conseguiria? A maioria das pessoas nunca ouviu falar de Maurice Chatelain. Ele não era um astronauta, mas desempenhou um papel crucial nas primeiras missões espaciais. Ele foi o chefe de comunicações da NASA durante o programa Apollo, um homem com acesso a sinais de transmissão e conversas confidenciais entre astronautas e o controle da missão. E o que ele mais tarde alegou chocou todos que ouviram. Chatelain afirmou que a NASA estava ciente da atividade extraterrestre no espaço há muito tempo. Ele alegou que todas as missões Apollo encontraram OVNIs em algum momento, mas a informação estava enterrada, escondida atrás de documentos confidenciais e explicações vagas. A verdade real, ele disse, era que os astronautas não estavam sozinhos lá fora. Ele até sugeriu que a Apollo 11, a primeira missão a pousar na Lua, tinha visto algo estranho assim que chegaram. A conversa de rádio foi cortada das transmissões públicas, mas de acordo com Chatelain, Neil Armstrong e Buzz Aldrin relataram visitantes observando-os da borda de uma cratera. Objetos grandes e brilhantes, apenas parados ali, observando. A NASA rejeitou as alegações de Chatelain, mas ele não foi o único a sugerir encontros estranhos durante a Apollo 11. O próprio Buzz Aldrin falaria mais tarde sobre algo incomum que o seguiu no caminho para a Lua. Buzz Aldrin ficou atrás apenas de Neil Armstrong em pisar na Lua, mas sua experiência mais bizarra aconteceu antes mesmo de pousarem. A caminho da superfície lunar, Aldrin viu algo estranho do lado de fora da nave espacial, um objeto brilhante e em movimento, acompanhando o ritmo da Apollo 11. A princípio, ele pensou que poderia ser um estágio de foguete gasto, se afastando deles, mas quando contataram o controle da missão, foram informados da última posição conhecida do estágio do foguete. Estava a mais de 9.600 quilômetros de distância. O que quer que estivesse lá fora com eles, não era deles. Aldrin e a tripulação debateram se deveriam relatar. Falar sobre OVNIs não era exatamente encorajado. Eles decidiram mencioná-lo em termos vagos, mantendo-o fora dos registros oficiais. Anos mais tarde, Aldrin reconheceria o avistamento publicamente, afirmando que não tinha certeza do que era, apenas que não pertencia a eles. A resposta da NASA? Reflexos nas janelas da espaçonave. Uma desculpa comum, usada repetidamente quando os astronautas viam algo que não se encaixava no roteiro. A Apollo 11 fez história, mas seu estranho encontro a caminho da Lua nunca foi seriamente investigado. E eles não foram a única tripulação da Apollo a vivenciar algo estranho. Apenas 3 missões depois, a Apollo 14 teve seu próprio momento misterioso, que aconteceu em uma frequência de rádio aberta. Durante as missões Apollo, os astronautas tinham 2 tipos de comunicação: transmissões públicas, que o mundo podia ouvir, e canais médicos privados, reservados para conversas que não eram para o ouvido público. Mas durante a Apollo 14, algo escapou que não deveria ser ouvido. Uma conversa estranha e sussurrada entre a tripulação surgiu, discutindo um objeto desconhecido que eles tinham avistado. A transmissão foi parcialmente gravada antes de ser cortada. As palavras foram breves, mas assustadoras. Nós encontramos o bicho-papão. Eu ainda o tenho. Sim, ele está olhando para nós. Então, silêncio. O canal foi trocado. Nenhuma explicação adicional foi dada. A NASA nunca abordou isso. A transcrição permaneceu enterrada por anos. Oficialmente, a Apollo 14 não teve encontros com objetos desconhecidos, mas a transmissão sugeriu outra coisa, algo visto, reconhecido e então rapidamente escondido.
E quanto mais profundamente se olha nos registros da era Apollo, mais momentos estranhos como esse começam a aparecer. Conversas interrompidas, luzes inexplicáveis e relatos de astronautas que anos depois admitiriam ter visto coisas que não conseguiam explicar. A Apollo 16 deveria ser uma missão direta, outro passo na jornada da humanidade pela Lua. Mas o que os astronautas capturaram em filme, durante seu tempo em órbita, deixou para trás uma das mais debatidas partes de filmagens da Apollo já registradas. Enquanto o módulo de comando da Apollo 16 estava circulando a Lua, uma câmera a bordo capturou um objeto misterioso no espaço. Parecia ser uma nave estruturada, metálica, refletindo a luz do Sol. Ele pairou perto da nave espacial, aparentemente observando antes de se afastar lentamente. A filmagem mostrou um objeto que não correspondia a nenhum satélite, nave espacial ou detritos lunares naturais conhecidos. A explicação da NASA: eles alegaram que era o holofote do módulo lunar Apollo 16, um reflexo de seu próprio equipamento. Mas muitos não estavam convencidos. A maneira como o objeto se movia, a maneira como ele mantinha a posição e então se afastava lentamente, não correspondia a um simples reflexo de luz. Alguns pesquisadores acreditam que a filmagem mostra uma nave desconhecida, possivelmente algo monitorando a Apollo 16. O clipe permaneceu enterrado por anos, ressurgindo apenas quando a NASA divulgou milhares de fitas antigas da Apollo. Até hoje, nenhuma resposta clara foi dada. Foi apenas uma ilusão de ótica, ou a Apollo 16 estava sendo observada? E se havia algo lá fora, o que a Apollo 11 viu primeiro? Porque se as alegações de Maurice Chatelain fossem verdadeiras, Neil Armstrong viu algo ainda mais perturbador. Oficialmente, as primeiras palavras de Neil Armstrong da Lua foram algumas das mais famosas da história. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Mas alguns acreditam que outra conversa ocorreu, uma privada. Uma que nunca foi destinada a atingir o público. De acordo com relatórios vazados e alegações de fontes de inteligência, Armstrong fez uma transmissão urgente e confidencial para a NASA logo após pisar na Lua. Nele, ele descreveu grandes objetos, observando-os da borda de uma cratera. A suposta transmissão foi mais ou menos assim: eles estão aqui, eles estão nos observando. Eu lhe digo, há outras naves espaciais aqui alinhadas do outro lado da cratera. Eles estão nos observando. A NASA cortou rapidamente o feed público, mudando para um canal secreto. Armstrong e Aldrin continuaram sua missão, mas de acordo com algumas fontes, eles ficaram abalados. Após seu retorno, nenhum deles falou sobre isso publicamente. A NASA descartou a alegação como nada mais do que conversa de conspiração. Nenhuma transmissão desse tipo foi confirmada, e Armstrong nunca a reconheceu publicamente. Mas anos depois, outros astronautas, incluindo Edgar Mitchell, sugeriram que a Apollo 11 tinha visto algo incomum na Lua. Se Armstrong realmente teve uma conversa secreta naquele dia, o que era tão importante que tinha que ser escondido do mundo? E por que a NASA continuou a negar encontros de astronautas com objetos desconhecidos, até que os denunciantes começaram a vazar as filmagens? Por décadas, a NASA manteve um controle rígido sobre as filmagens e comunicações de missões espaciais. Mas não importa o quanto eles tentassem conter a verdade, algumas peças escapavam. Antigos contratados e funcionários da NASA se apresentaram ao longo dos anos, alegando que certos vídeos foram deliberadamente alterados, escondidos ou classificados. Uma das denunciantes mais conhecidas, Donna Hare, trabalhou como técnica de fotografia dentro da NASA. Ela alegou ter visto imagens adulteradas, com objetos estranhos editados antes do lançamento público. Ela não estava sozinha. Outro ex-funcionário da NASA, Ken Johnston, alegou que os astronautas da Apollo haviam fotografado objetos estranhos na Lua, mas foram ordenados a entregar todas as imagens, muitas das quais nunca mais foram vistas. Depois, houve os feeds ao vivo, vazados, transmissões sem cortes de missões de ônibus espaciais e da ISS, mostrando objetos se movendo contra toda a física conhecida, antes que a NASA cortasse abruptamente a transmissão. Toda vez, a resposta era a mesma: falha na câmera, gelo, reflexos. Mas quantas coincidências são necessárias antes que deixe de ser uma coincidência? Os denunciantes da NASA insistem que os astronautas encontraram coisas que não conseguem explicar, mas que admitir isso pode prejudicar a credibilidade, causar pânico público ou, pior, revelar que não estamos sozinhos. Por décadas, os astronautas, nossos olhos mais bem treinados no espaço, viram algo observando, seguindo, esperando. A NASA nega, as filmagens desaparecem, as vozes são silenciadas, mas a verdade vagueia um pouco além do alcance, nos circulando no escuro. Se eles estão lá fora, o que eles querem? Nas profundezas do espaço, na vasta nebulosa da Águia, erguem-se estruturas imponentes de gás e poeira cósmica, que parecem esculturas colossais. Essas formações, conhecidas como pilares da criação, estendem-se por anos-luz, banhadas pelo brilho assustador de estrelas recém-nascidas. Elas são imensas, com a mais alta atingindo cerca de 5 anos-luz, ou seja, mais de 48 trilhões de quilômetros de comprimento. À primeira vista, elas parecem paradas, congeladas no tempo, mas na realidade, essas nuvens estão vivas com atividade. Dentro delas, a gravidade puxa as partículas para
para junto, formando aglomerados densos que se inflamam em novas estrelas. Esses berçários estelares dão à luz alguns dos objetos celestes mais brilhantes do universo. E, no entanto, apesar de sua beleza de tirar o fôlego, esses pilares estão sendo lentamente destruídos pelas próprias estrelas que ajudam a criar. Estrelas jovens e massivas próximas liberam radiação poderosa que corrói o gás, esculpindo estruturas intrincadas e deixando para trás apenas os bolsões mais densos de material. Com o tempo, os pilares da criação desaparecerão, apagados pelas forças do cosmos. Mas o que é ainda mais alucinante é que eles podem já ter desaparecido. Como estão localizados a 6.500 anos-luz da Terra, o que vemos hoje é uma imagem do passado. Os astrônomos suspeitam que uma supernova próxima pode já tê-los explodido, mas não saberemos por milhares de anos. Alguns até especularam que essas formações podem ser mais do que apenas gás e poeira. Poderiam elas guardar segredos sobre os mistérios mais profundos do universo, ou talvez sejam um sinal de algo mais complexo em jogo no cosmos. Embora a ciência convencional ofereça respostas, o vasto desconhecido ainda deixa espaço para a admiração. Em algum lugar do universo neste exato momento, uma explosão está liberando mais energia em alguns segundos do que o Sol produzirá em toda a sua vida. Essas explosões cósmicas, conhecidas como explosões de raios gama ou GRBs, são os eventos mais violentos e misteriosos já observados. Elas vêm em duas formas: explosões curtas que duram menos de 2 segundos e longas que podem continuar por minutos. Mas não se deixe enganar pela duração. Cada explosão é tão intensa que ofusca galáxias inteiras. Os cientistas acreditam que a maioria das GRBs acontece quando estrelas massivas colapsam em buracos negros, liberando jatos de radiação ultraenergética que correm pelo espaço quase na velocidade da luz. Se um desses jatos apontar para a Terra, testemunhamos um clarão tão brilhante que pode ser visto a bilhões de anos-luz de distância. Alguns GRBs vêm de fusões violentas de estrelas de nêutrons, colisões tão poderosas que enviam ondulações pelo próprio espaço-tempo. O brilho residual dessas explosões desaparece rapidamente, deixando apenas perguntas em seu rastro. O que é inquietante é que se uma explosão de raios gama ocorresse nas proximidades e mirasse diretamente na Terra, ela poderia arrancar a atmosfera do nosso planeta em um instante. Embora tal evento seja extremamente improvável, os cientistas encontraram evidências sugerindo que um GRB pode ter causado uma das extinções em massa anteriores da Terra. Por enquanto, essas explosões permanecem espetáculos distantes, fogos de artifício cósmicos que nos lembram das forças brutas e imprevisíveis que moldam o universo. Mas quanto mais fundo olhamos para o espaço, mais percebemos que nem tudo lá fora está apenas passando. Algumas coisas estão nos atraindo. Tudo ao nosso redor, nosso planeta, o Sol, toda a Via Láctea, está se movendo pelo espaço a 2,1 milhões de quilômetros por hora. Mas para onde está indo? A resposta nos leva a uma das descobertas mais estranhas e inquietantes da astronomia, o Grande Atrator. A espreita a 200 milhões de anos-luz de distância, essa força invisível está arrastando nossa galáxia, junto com milhares de outras em sua direção, a velocidades incompreensíveis. Ao contrário de um buraco negro, ele não puxa matéria com um horizonte de eventos. Em vez disso, parece ser uma concentração monstruosa de massa, escondida atrás das densas nuvens do núcleo da Via Láctea. Os cientistas só detectaram sua influência porque as galáxias ao redor estavam se comportando de forma estranha, acelerando em direção a um pedaço vazio do céu. O motivo? O Grande Atrator parece ser uma anomalia gravitacional, uma estrutura enorme feita de galáxias, matéria escura e quem sabe o que mais. O que torna esse fenômeno ainda mais bizarro é que ainda não sabemos exatamente o que está lá. Alguns pesquisadores sugerem que o Grande Atrator é apenas uma parte de um superaglomerado ainda maior de galáxias, puxando tudo para uma migração cósmica da qual nunca podemos escapar. Outros acreditam que pode sugerir forças além da nossa compreensão atual da gravidade. Se algo tão massivo está à espreita em nosso quintal cósmico, o que mais pode estar esperando lá fora na escuridão? Talvez de vez em quando, algo ainda mais inesperado nos faça uma visita. Por bilhões de anos, nosso sistema solar tem vagado pela galáxia, aparentemente isolado. Mas em 2017, algo mudou. Um objeto diferente de tudo visto antes passou rapidamente pelo Sol, movendo-se tão rápido que não poderia pertencer ao nosso sistema. Ele foi chamado de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa batedor. E foi exatamente isso que pareceu, um visitante do espaço profundo, cortando nossa vizinhança antes de desaparecer no desconhecido. Ao contrário de um cometa ou asteroide típico, Oumuamua era alongado como um charuto, sem nenhum rastro visível de poeira ou gás. Ainda mais estranho, à medida que se afastava do Sol, ele acelerava levemente, como se algo o estivesse empurrando. Cientistas propuseram explicações que vão desde hidrogênio congelado, evaporando de sua superfície, até tecnologia alienígena exótica. O mistério continua sem solução. Então, em 2019, outro visitante chegou, o cometa Borisov.
Ao contrário do Oumuamua, o Borisov se comportou mais como um cometa tradicional completo, com uma cauda brilhante, confirmando que objetos interestelares passam pelo nosso sistema, talvez com mais frequência do que imaginamos. Se dois objetos interestelares foram encontrados com apenas alguns anos de diferença um do outro, quantos mais passaram despercebidos? E de onde eles vêm? Algumas teorias sugerem que eles foram ejetados de seus sistemas de origem após rearranjos planetários caóticos. Outros levantam a questão: algo ou alguém poderia tê-los enviado. Na próxima vez que um pedaço de outro sistema estelar entrar no nosso, poderemos ter melhores ferramentas para estudá-lo. Até então, ficamos observando e esperando, e enquanto olhamos para fora, continuamos a encontrar gigantes cósmicos que desafiam as expectativas. Bem no fundo da nebulosa da Tarântula, em um aglomerado de estrelas tão compactado que as estrelas quase se tocam, esconde-se a estrela mais massiva já descoberta, R136A1. Esta fornalha colossal é tão extrema que desafia os limites do que pensávamos ser possível para uma estrela. Estimativas sugerem que ela já teve uma massa de mais de 300 vezes a do Sol, embora ao longo do tempo tenha perdido uma porção significativa de seu material. Mesmo agora, ela ainda ofusca quase todas as outras estrelas conhecidas, queimando a quase 100 vezes a temperatura do Sol e brilhando milhões de vezes mais. Uma estrela como essa nem deveria existir por muito tempo. Quanto maior uma estrela, mais rápido ela queima seu combustível. E R136A1 não é exceção. Ela está correndo em direção a um destino explosivo, provavelmente uma supernova de instabilidade de par, um evento tão violento que não deixa para trás um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Em vez disso, ela se obliteraria completamente, liberando quantidades inimagináveis de energia no cosmos. O que é realmente fascinante é que os cientistas não entendem completamente como uma estrela tão massiva se formou em primeiro lugar. Teorias sugerem que pode ter sido o resultado da fusão de várias estrelas, ou talvez as condições na nebulosa da Tarântula permitiram que ela crescesse além do que deveria ser possível. Poderiam estrelas ainda maiores ter existido no passado do universo, apenas para desaparecer antes que pudéssemos detectá-las? Embora R136A1 seja a estrela mais massiva que conhecemos, ela pode não ser o verdadeiro limite dos extremos estelares. E enquanto esse gigante flamejante domina um extremo da escala cósmica, no extremo oposto há um lugar tão frio que desafia a imaginação. O espaço é frio, tão frio que a maior parte dele paira apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas em uma nebulosa misteriosa, as temperaturas caem ainda mais do que isso. Localizada a 5.000 anos-luz de distância, a nebulosa Boomerang detém o título de lugar natural mais frio conhecido no universo. Sua temperatura, um impressionante menos 272,6 graus Celsius, tornando-a mais fria do que a radiação de fundo deixada pelo Big Bang. Como isso é possível? A nebulosa é, na verdade, o último suspiro de uma estrela moribunda, ejetando gás tão rapidamente que se expande e esfria mais rápido do que qualquer outro objeto conhecido. Essa rápida expansão criou uma estrutura fantasmagórica assustadora, uma nuvem em forma de ampulheta que parece brilhar fracamente quando vista em infravermelho. Mas há algo estranho nisso. A nebulosa Boomerang não deveria ser capaz de sustentar um frio tão extremo por muito tempo. Alguns cientistas suspeitam que estamos pegando isso em uma fase rara e passageira da evolução, um momento no tempo que não durará muito mais. À medida que os telescópios melhoram, os astrônomos esperam descobrir exatamente o que está acontecendo dentro desse bizarro congelamento cósmico profundo. Poderia haver um lugar ainda mais frio lá fora, escondido na escuridão. Por enquanto, a nebulosa Boomerang mantém seu recorde assustador, mas na busca por outras esquisitices cósmicas, já encontramos planetas que parecem pertencer ao reino da ficção científica. Um pôr do sol brilhante, dois sóis pendurados no céu. Parece algo de Star Wars, mas acontece que mundos semelhantes a Tatooine são reais. Astrônomos descobriram vários planetas circumbinários que orbitam não uma, mas duas estrelas. Em vez de um único nascer do Sol, esses mundos teriam céus dinâmicos em mudança, às vezes iluminados por dois sóis brilhantes, às vezes por um crepúsculo assustador quando as estrelas se alinham perfeitamente. Um dos mais famosos desses planetas é Kepler-16b, um gigante gasoso aproximadamente do tamanho de Saturno que orbita duas estrelas ao mesmo tempo. Depois há Kepler-47c, que fica confortavelmente na zona habitável do seu sistema, o que significa que poderia, em teoria, ter condições adequadas para a vida. E quem sabe o que encontraremos enquanto continuamos a escanear os céus. Alguns astrônomos acreditam que planetas circumbinares rochosos, semelhantes à Terra, podem estar lá fora esperando para serem encontrados. Mas viver em um mundo de dois sóis não seria simples. O clima nesses planetas seria imprevisível, mudando entre calor extremo e frio, dependendo das posições das estrelas. A vida seria capaz de se adaptar? Poderiam criaturas alienígenas existir em condições diferentes de tudo o que vemos na Terra? A descoberta desses planetas nos forçou a repensar o que é possível em sistemas planetários. E se mundos estranhos podem existir ao redor de vários sóis, o que acontece quando ultrapassamos os limites do próprio tempo?
Buracos negros já são assustadores. A gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. Mas o que é ainda mais estranho é o que acontece com o tempo perto de um. Se você se aproximasse de um buraco negro, o tempo desaceleraria drasticamente em comparação a um observador observando de longe. Quanto mais perto você chegasse, mais lento o tempo se moveria para você, até que, no horizonte de eventos, ele pareceria congelar completamente da perspectiva externa. Isso não é apenas uma teoria, é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. Cientistas até observaram essa distorção do tempo em ação, ao redor de objetos massivos como o buraco negro, no centro da Via Láctea. Estrelas parecem se mover estranhamente, confirmando sutilmente que o tempo flui de forma diferente perto de campos gravitacionais intensos. Mas o que acontece se algo, ou alguém, cair? Eles experimentariam o tempo de uma forma completamente estranha para nós? Alguns especularam que buracos negros poderiam agir como máquinas do tempo unidirecionais, levando a regiões do universo que ainda não podemos compreender. Uma civilização avançada poderia manipular esse efeito para viajar no tempo. Embora buracos negros ampliem nossa compreensão da física, eles estão longe de ser o único grande mistério cósmico. A maior questão na astronomia é uma que ainda lutamos para responder: o que compõe a maior parte do universo em si. Quando você olha para o céu noturno, você está vendo apenas uma pequena fração do que realmente está lá. Tudo o que podemos observar, estrelas, planetas, galáxias, compõe apenas 5% do universo. O resto, não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas sabemos que está lá. Os cientistas chamam de matéria escura e energia escura, e juntos eles compõem a vasta maioria do cosmos. A matéria escura age como uma cola invisível que mantém as galáxias unidas. Sem ela, as estrelas em uma galáxia giratória deveriam voar para longe, mas não o fazem. Algo invisível está fornecendo gravidade extra, e seja lá o que for, supera toda a matéria visível no universo. Então, há a energia escura, um mistério ainda maior. Essa força parece estar afastando o universo, fazendo-o se expandir em uma taxa acelerada. Isso não deveria estar acontecendo, pelo menos de acordo com a física que entendemos atualmente. Apesar de décadas de pesquisa, ainda não sabemos exatamente o que são matéria escura e energia escura. A matéria escura poderia ser feita de partículas exóticas que ainda não descobrimos, ou é algo totalmente diferente, uma falha fundamental em como entendemos a gravidade em si. Alguns teóricos até sugerem que a energia escura pode estar ligada a múltiplos universos ou dimensões ocultas. Agora mesmo ficamos com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa: o que quer que esteja lá fora está moldando o cosmos de maneiras que estamos apenas começando a entender. Durante anos, os astrônomos têm captado breves e poderosos sinais de rádio vindos do espaço profundo, Fast Radio Bursts, ou FRBs. Cada um dura apenas milissegundos, mas libera tanta energia quanto o Sol em um ano inteiro. A parte estranha? A maioria deles vem de fontes desconhecidas, a bilhões de anos-luz de distância. Alguns FRBs aparecem apenas uma vez, enquanto outros se repetem imprevisivelmente. Um dos mais famosos, FRB 2I102, foi rastreado até uma galáxia anã, mas ninguém sabe o que o causa. Algumas teorias sugerem estrelas de nêutrons, com campos magnéticos ultrapoderosos, enquanto outras propõem explicações mais exóticas. Poderiam ser sinais de uma civilização alienígena avançada. Embora ainda não haja evidências, a ideia continua ressurgindo. Novos telescópios estão detectando centenas dessas explosões, mas ainda não sabemos sua verdadeira natureza. São fenômenos cósmicos que não entendemos completamente, ou alguém, ou algo, os está enviando deliberadamente. O mistério permanece sem solução, mas o espaço não tem escassez de objetos bizarros e inexplicáveis, incluindo galáxias que parecem perfeitas demais para serem reais. As galáxias vêm em muitas formas: espirais, elípticas, aglomerados irregulares. Mas então, há o objeto de Hogg, uma galáxia tão estranha que parece uma ilusão de ótica cósmica. Um anel quase perfeito de estrelas azuis brilhantes circunda um núcleo denso e dourado com aparentemente nada no meio. Descoberto em 1950, o objeto de Hogg ainda desafia a explicação. Ele pode ter se formado a partir de uma rara colisão galáctica, ou pode ser um caso único de uma galáxia anelar isolada, onde forças gravitacionais moldaram as estrelas em um loop quase perfeito. Ainda mais estranho, astrônomos mais tarde descobriram outra galáxia anelar, situada bem no fundo da imagem do objeto de Hogg, como um espelho cósmico. Enquanto a maioria das galáxias é facilmente categorizada, o objeto de Hogg se recusa a se encaixar no molde. É uma estrutura excepcionalmente rara, ou simplesmente não entendemos toda a gama de formações galácticas. Alguns mistérios do universo parecem desafiar até mesmo as leis da física, especialmente quando se trata de buracos negros e seus opostos teóricos. Conhecemos buracos negros, lugares onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz consegue escapar. Mas e se houvesse objetos que fizessem exatamente o oposto? A física teórica sugere que buracos brancos poderiam existir, objetos que nunca permitem que nada entre e continuamente ejetam matéria e energia. Até agora, nenhum buraco branco foi observado.
mas alguns pesquisadores acreditam que eles podem ser reais. Algumas teorias até sugerem que o próprio Big Bang pode ter sido um buraco branco gigante despejando energia na existência. Esses objetos estranhos ainda poderiam existir em algum lugar do universo. Alguns até propuseram que certas explosões de raios gama, aquelas poderosas explosões cósmicas, poderiam ser breves flashes de buracos brancos, aparecendo e desaparecendo. Embora os buracos brancos permaneçam puramente teóricos por enquanto, o universo está cheio de objetos incrivelmente brilhantes e energéticos. Alguns deles brilham tão intensamente que podem ser vistos através de bilhões de anos-luz. Se buracos negros são conhecidos por engolir luz, quasares são exatamente o oposto. Eles brilham tão intensamente que ofuscam galáxias inteiras. Um quasar é um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia distante, consumindo matéria ativamente e liberando enormes quantidades de energia. Os quasares mais poderosos são bilhões de vezes mais brilhantes que o Sol, com jatos massivos de radiação que se estendem por anos-luz. O quasar 3C273, o primeiro já descoberto, é tão luminoso que pode ser visto a 2,4 bilhões de anos-luz de distância. No entanto, apesar de seu brilho, os quasares também são lembretes de destruição. Alimentando-se do material ao seu redor, eles gradualmente consomem suas galáxias hospedeiras. Os quasares fornecem um vislumbre do universo primitivo, pois eram muito mais comuns bilhões de anos atrás. Sua produção de energia ajuda a moldar galáxias inteiras, influenciando como estrelas e planetas se formam. Mas nem todas as estrelas se comportam de forma previsível. Algumas piscam e escurecem de maneiras que deixam até mesmo os astrônomos confusos. A maioria das estrelas brilham de forma constante, com apenas pequenas variações de brilho. A estrela de Teb, no entanto, quebra todas as regras. Observada pela primeira vez pela astrônoma Tabitha Boyajian, esta estrela cai em brilho em até 20% em intervalos irregulares. Nada parecido já foi visto. A princípio, os astrônomos pensaram que poderia ser um enxame de cometas, bloqueando a luz, mas nenhuma outra estrela mostrou esse tipo de escurecimento. Alguns pesquisadores até sugeriram que uma mega estrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, poderia estar bloqueando parcialmente a luz das estrelas, embora ainda não haja nenhuma evidência real disso. O que é realmente desconcertante é que o escurecimento continua há anos, ao contrário de um trânsito planetário normal. Os cientistas ainda estão procurando respostas, mas o que quer que esteja acontecendo ao redor da estrela de Teb é algo que nunca vimos antes. E quando se trata de objetos celestes estranhos, nada é mais imprevisível do que planetas que nem sequer têm um lar. A maioria dos planetas orbita estrelas, mas planetas errantes não pertencem a nenhum sistema solar. Eles vagam pela galáxia sozinhos, livres da gravidade, flutuando infinitamente na escuridão. Os astrônomos estimam que pode haver bilhões desses mundos perdidos vagando entre as estrelas, ejetados de seus sistemas de origem pelo caos gravitacional. A parte mais estranha, alguns planetas errantes ainda podem ter geologia ativa, ou até mesmo oceanos escondidos sob atmosferas espessas. Sem uma estrela para fornecer calor, esses planetas dependem de energia interna, decaimento radioativo, calor aprisionado ou até mesmo forças de maré de companheiros invisíveis. Alguns podem até ter vida sobrevivendo em bolsões profundos e quentes sob espessas camadas de gelo. A descoberta de planetas errantes desafia tudo o que pensávamos saber sobre a formação planetária. Quantos deles existem? Um deles poderia passar perto do nosso sistema solar em um futuro distante? Para onde quer que olhemos no espaço, um brilho tênue permanece, uma relíquia do nascimento do universo. Esta é a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, ou CMB, que sobrou do Big Bang há quase 13,8 bilhões de anos. É a luz mais antiga do universo, esticada ao longo do tempo, em um sussurro frio e invisível. A CMB é como um instantâneo fossilizado do cosmos primitivo, mostrando pequenas variações de temperatura que eventualmente levaram a galáxias, estrelas e planetas. Detectada em 1965, essa radiação confirmou que o universo teve um começo ardente. Mas ainda há mistérios. Estranhas anomalias de temperatura sugerem que algo mais profundo pode estar em jogo no tecido da própria realidade. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é a maior e mais duradoura tempestade do Sistema Solar. Com mais de 16 mil quilômetros de largura, ela pode engolir a Terra inteira. Observada pela primeira vez há mais de 350 anos, ela continua a se enfurecer, provocando ventos de mais de 640 km por hora. Ao contrário dos furacões na Terra, que morrem depois de alguns dias, a Grande Mancha Vermelha é alimentada pelas poderosas correntes de jato de Júpiter. Mas ela está encolhendo. Sua forma outrora gigante agora tem cerca de metade do tamanho que tinha há um século. Ela desaparecerá completamente ou se transformará em algo novo. Ninguém sabe ao certo, mas Júpiter não é o único lugar com clima bizarro. Muito além dos planetas e a fronteira gelada permanece em grande parte inexplorada.
Depois de Plutão, além do cinturão de Kuiper, fica a nuvem de Oort, uma vasta concha de objetos gelados que cercam o sistema solar. Acredita-se que se estenda por anos-luz no espaço. Esta região congelada é onde os cometas de longo período nascem. Nenhuma nave espacial jamais chegou lá, e seu tamanho e composição exatos permanecem incertos. Mas sua existência explica por que ocasionalmente vemos cometas mergulhando em direção ao Sol. Eles são visitantes deste reino distante e intocado. Poderia conter planetas desconhecidos ou mesmo pistas sobre o nascimento do sistema solar. Por enquanto, continua sendo uma fronteira invisível, uma borda fria e silenciosa do mundo conhecido. Mas de volta à nossa própria vizinhança planetária, as tempestades assumem uma forma muito mais estranha. A tempestade hexagonal de Saturno, girando em seu polo norte, é um dos padrões climáticos mais bizarros já observados. Ao contrário das tempestades caóticas em outros planetas, esta é um vórtice perfeito de 6 lados que se estende por mais de 32 mil quilômetros e gira a quase 320 quilômetros por hora. Vista pela primeira vez pela Voyager 1 na década de 1980 e depois estudada em detalhes pela Cassini, esta tempestade incomum permaneceu estável por décadas. Como um planeta cria uma tempestade perfeitamente geométrica. Alguns acham que é devido a poderosas ondas atmosféricas, mas nenhum outro planeta tem algo parecido. O hexágono de Saturno é mais um lembrete de que as leis da natureza podem assumir formas inesperadas e belas. E quando se trata de física extrema, nada supera as estrelas mais estranhas do universo. Depois que uma estrela massiva explode em uma supernova, tudo o que resta é um núcleo ultradenso, uma estrela de nêutrons. Com apenas 16 km de largura, mas mais pesadas que o Sol, esses cadáveres estelares são tão densos que um pedaço do tamanho de um cubo de açúcar pesaria 1 bilhão de toneladas. Algumas estrelas de nêutrons giram rapidamente, enviando poderosos feixes de radiação. São pulsares, faróis cósmicos piscando no espaço. Outras colidem, criando explosões de ouro e platina. A física em jogo dentro delas é desconhecida. A matéria poderia existir em um estado completamente novo. Estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais estranhos já descobertos, dobrando o espaço-tempo e até mesmo nossa compreensão da realidade em si. É isso. Escreva nos comentários qual desses fenômenos mais o impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.